Como é que é, família? Daqui fala o Perdedor de Notícias. Atenção, é o Perdedor de Notícias. É fácil um país mergulhar numa ditadura, porém, difícil é suprimir a ditadura instalada. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai ajudar você muito. E a família? Segundo chama aqui o site, né? A Angola 24 horas, é isto mesmo. É fácil um país mergulhar numa ditadura, porém difícil é suprimir a ditadura instalada, né? Durante a ditadura militar, a República Federativa do Brasil foi marcada pelo autoritarismo, já? E pela exceção, porém, a ditadura criou um sistema de uma democracia de fachada dentro da qual ela procurava se legitimar-se tendo para o efeito bancado uma democracia constituída por dois partidos políticos verdadeiramente fantoches e ou dóceis, né? Ao regime militar do Brasil. Sistema sobre o qual a oposição era sempre impedida pelo poder instituído para nunca ganhar as eleições gerais nenhuma, porque o poder instituído alterava as regras sempre que e quando se estivesse em presença de risco do poder instituído, o poder pode perder as eleições. Logo, o regime sempre fez manobra sobre as quais a maioria da população votava para a Assembleia Nacional despida de independência. Logo, quando a Assembleia Nacional aos desobedece, né, as imposições do regime eram dissolvidas, etc. Né? Segundo o filho do presidente João Goulart depois, né? Em 1964, João Vicente Goulart, além de romper o legalismo ou de violar a Constituição do país, o regime militar brasileiro teria revertido o conceito democrático. João Goulart afirmou, cito, a ditadura criou uma geração que fala que golpe de Estado constitui um ato democrático, né? Fim de citação. O regime militar brasileiro teria para o efeito usado vários artifícios para que parasse uma democracia ou regime legitimamente constituído no Brasil. O regime militar brasileiro, para impedir o surgimento de uma oposição firme e forte no Brasil, a tônica, né, daquele período negro da história do país, do samba e do futebol, era a suspensão dos direitos políticos e a supressão dos direitos constitucionais, a perseguição policial ou militar, a prisão ou tortura dos opositores ao regime e a suspensão do Congresso foi várias vezes usada pela ditadura militar no Brasil com vista a justificar a sua manutenção no poder. O primeiro presidente militar eleito de maneira indireta aos 11 de abril de 1964 no Brasil, Marechal Castelo Branco, utilizou atos constitucionais ou emendas constitucionais para a sua manutenção no poder. O Marechal Castelo Branco, quando chegou ao poder no Brasil, mandou encerrar associações cívicas, proibiu as greves ou manifestações, mandou cessar mandatos políticos dos opositores, como foi o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, né, ocorrido aos 8 de junho de 1964, ao mesmo tempo que extinguiu a União Nacional dos Estudantes Brasileiros, né, assim como as uniões estaduais dos estudantes. Logo, o regime militar de Marechal Castelo Branco dissolveu os partidos políticos em atos ocorridos aos 27 de outubro do ano de 1965. Em novembro do ano de 1965, o regime de Marechal Castelo Branco viria a instituir o bipartidarismo que culminaria em a criação da Aliança Renovada Nacional, o Partido Estado do regime e o Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, que viria a ser o partido de fantoche, a oposição consentida do regime militar, etc, etc. Né? O nosso país, República de Angola, pessoalmente vejo o que ocorre no país, no sudoeste africano, com inconsumível preocupação quando a ditadura do MPLA, agora encabeçada pelo general João Lourenço. Na verdade, irônica e paradoxalmente, em Angola é uma mesma ditadura que financia os partidos políticos da oposição ao regime, incluindo a UNITA, para que os opositores supostamente combatem ou vençam nas urnas os partidos de Estado, o MPLA, que a oposição diz querer com
com ele ir às eleições gerais em 2022 e logo, enganosamente, essa oposição julgar que assim alcançaria a desejada alternância política em Angola. Na verdade, a fraude eleitoral em Angola começa aqui, com este procedimento aparentemente legal em Angola, que representa uma prática criminosamente legitimada pelo MPLA e que deu luz verde aos do MPLA assaltarem indiscriminadamente o erário público angolano para o seu benefício e dos seus militantes, como se Angola fosse para pertença exclusiva do MPLA e ou do MPLA. De facto, foi aqui que esta oposição em Angola teria simplesmente sido transformada uma autêntica marioneta dos do MPLA, razão pela qual ontem eu escutei com acentuada preocupação o líder da UNITA, engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que interagia com jovens em Luanda numa conversa que me pareceu produtiva no ponto de vista de retórica ou de ideias. Porém, no ponto de vista de apresentação de eventuais soluções para que a ditadura seja suprimida em Angola, com todo o tipo de respeito que tenho noutro pelo presidente Costa Júnior, né, a minha opinião do seu encontro com jovens em Luanda nada transpirou como solução que o líder da UNITA haja sugerido para que o ditador João Lourenço seja enviado para o olho da rua em 2022. Na verdade, se a oposição em Angola está verdadeiramente amarrada aos financiamentos da ditadura com vista à sua sobrevivência política, etc., a sociedade civil angolana, incluindo os patriotas, pais espirituais angolanos, nomeadamente os da Conferência Episcopal de Angola, São Tomé e Príncipe, né, a SEASTE, não devem ignorar o facto de que o regime do general João Lourenço em Angola só negociará o que quer que seja em Angola, do ponto de vista da criação de uma Comissão Nacional Eleitoral Independente ou partidária entre os do MPLA e a oposição da sociedade civil em Angola, sempre e quando milhões de angolanos forem enviados pacificamente nas ruas de Luanda com vista a exigirem a capitulação do general João Lourenço. De outro modo, ainda que a comunidade internacional reconheça que o regime angolano é corrupto, etc., porém, o mundo civilizado nunca irá se pronunciar às cegas com vista a enviar João Lourenço para o olho da rua se os angolanos se manterem enganosamente das suas casas ou simplesmente sentados nos seus sofás, esperando que as coisas aconteçam do nada, muito menos esperar respostas sobre eventuais queixas apresentadas pela oposição da instituição, nas instituições da justiça, das ordens superiores da mesma ditadura que diz combater para que atue a favor de uma oposição manietada, isso mesmo, copiosamente pela ditadura em Angola. Que Deus abençoe Angola e todos os filhos e filhas de Angola. Por Orlando Fonseca, Miami, no sul da Flórida, né? E a família. É mais ou menos isso. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabem até saber parte de nós, então é notícia, né? A nossa campanha para aprender família de santos, para aprender família neta, família de louco, a família desses gatunos todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos vídeos. Caso a opinião que é muito importante, tem um bilhete com ele até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.